Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, igreja do Senhor que está aqui, glória a Deus nessa altura. Aleluia, louvado seja Deus. Eu passo aqui nessa oportunidade, glória a Deus, para deixar algo, irmãos. Eu quero falar algo que Deus me mostrou, Deus me revelou. Aleluia, louvado seja Deus. Como tá aqui meio, parece que vai chover, né? Tá meio embaçado, parece que vai chover. Eu vou procurar ser breve nesse vídeo, tá bom, irmãos? É só para passar aquilo que Deus nos mostrou, aleluia, em visão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Olha só. Há uns 4 dias atrás, 3, 4 dias atrás, Deus me deu um sonho. Eu tive um sonho assim, um sonho profético, um sonho real. Eu tive um sonho, eu sonhei que eu via uma fila enorme de pessoas. Velhos, jovens, meia-idade, adolescente, uma fila enorme. E eu via, irmãos, naquela fila, olhava para frente assim, eu via que tinha um rio muito grande, um rio muito grande. E na ponta daquele rio, do lado ali daquele rio, na frente daquela fila que eu via, tinha um homem, né, simples, com uma aparência simples, como se ele fosse um homem do campo, um lavrador, um homem simples, né? E eu vi aquele rio enorme e aquele homem bem assim na margem do rio. E em frente dele, aquela fila de gente, muita gente, mas tudo enfileirado, um atrás do outro. E ali eu comecei a ver que cada uma daquelas pessoas, cada um tinha um fruto na mão. Uma fruta na mão, uma fruta, sabe? Então eu via aquela fila e eu via que cada um daquelas pessoas tinha uma fruta assim, segurada na mão, no braço esquerdo, né? Então, de repente, naquela visão, eu fui levada bem assim, quase no meio da fila, porque era enorme a fila de gente e todas elas tinham fruto na mão. E eu fui levada bem perto de um homem, uma pessoa, de um homem. Quando eu chego bem pertinho daquele homem, eu vejo que ele tinha um fruto na mão também. Todos tinham um fruto, uma fruta na mão, todos. E eu vi o que ele estava segurando, porque eu consegui ver bem de perto. Eu vi que o que ele estava segurando era uma melancia. Era aquelas melancia, né, que pequena, melancia pequena, né? Então eu via que ele estava segurando na mão direita uma melancia. Só que eu olhava para aquela melancia e eu via que aquela melancia que ele estava segurando para entregar para aquele homem, porque todos que estavam na frente do homem ia entregando o que tinha na mão e saía, entregava e saía, entregava e saía, sabe? E ali eu olhava para a melancia, para o fruto que aquele homem estava carregando. Eu olhava assim, eu via que a melancia, ela estava estragada. A melancia estava estragada. Eu olhava bem de perto assim, e eu via que a melancia estava muito assim, passada. E ela tinha uma abertura, e chegava até sair assim da melancia já cheiro de podre. Sabe? Quando a melancia apodrece, que você abre e aí sai aquele cheiro, né? E aí eu na visão ali,
Claro, aquele homem não me via, eu via ele, tudo. Eu estava muito próximo ali dele. Mas é uma visão, né? Então eu fui levada para ver isso. E eu falava assim, no meu pensamento eu falava assim, nossa, meu Deus, como é que ele vai entregar essa melancia, essa fruta para o homem lá? Porque aquele homem que está lá, ele não vai receber essa fruta desse jeito. Já estava rachada e estava assim, bem como que apodrecendo mesmo, né? Eu falava assim, ele não vai aceitar. Eu pensava comigo, no meu pensamento, né? Eu não falava nada, mas ele não vai aceitar a fruta dele, não, o fruto dele, não. Porque ela não tá limpa, não tá de acordo, né, no meu pensamento. Aleluia. Eu fiquei com essa visão, irmãos, acordei dessa visão, fiquei 1 dia, 2 dias, com aquela 3 dias, com aquela visão na cabeça. Eu falei, Senhor, o que significa essa visão? Aquele homem recebendo aqueles frutos, né? E quando a pessoa entregava a fruta que tinha na mão para o homem, era como se o homem desse algo em troca para a pessoa. Não era espécie, não era dinheiro, não era. Era um algo diferente, que eu não sei explicar o que é. Mas eu via que ele entregava um algo para a pessoa, recebia o fruto e entregava um algo e a pessoa saía. Recebia o fruto, entregava o algo e a pessoa saía. Saía, mulher, jovem, sabe assim, aquela fila enorme. Daí eu acordei dessa visão e fiquei com essa visão na cabeça. Falei, meu Deus, o que significa isso, Jesus? O que significa isso, meu Pai? Aí o Senhor me trouxe, irmãos. Depois de 2, 3 dias, o Senhor me trouxe o esclarecimento. Aleluia, da visão em sonho. Do fruto. Aí o Senhor me trouxe a palavra. Pelo fruto se conhece a árvore. Né? Pelo fruto se conhece a árvore. Está em Mateus. Aleluia. Então, irmãos, e Deus me trouxe o entendimento assim, que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos oferecendo para Deus. Será que nós estamos oferecendo para Deus um fruto bom ou um fruto estragado? Porque se o fruto que nós estamos oferecendo para Ele é um fruto estragado, Ele não vai receber de ninguém, né? Aleluia. Então, Deus me trouxe nessa revelação que nós, os cristãos, temos que vigiar e prestar atenção. O que será que nós estamos oferecendo para Deus? O que será que nós estamos oferecendo para Deus? Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor ou o nosso pior para Deus? Aleluia. E Deus me levou lá em Malaquias, capítulo 1, que eu vou ler aqui para você. Malaquias 1, versículo 7, diz assim. Malaquias 1, 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, e ele se agradará de ti. Ou ele, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Desculpa, é uma pergunta. Terá ele agrado de ti?
Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão, nisto que veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Aleluia. Então, irmãos, a palavra ela não especifica aqui, mas antigamente o povo oferecia as primícias para Deus. Então, Caim, por exemplo, Caim e Abel. Abel, aleluia, ele cuidava dos animais, das ovelhas, né? Cuidava dos animais do seu pai. Caim cuidava da plantação. Então, cada um deles tinha que oferecer a primícia, o bom que saía da terra. Não poderia ser entregue para a obra de Deus, para Deus, né? O sacrifício, o aleijado, o coxo, o doente, que foi o caso de Caim. Caim pegou da sua plantação, ao invés de ele pegar a melhor semente, as primeiras sementes para oferecer de holocausto a Deus, ele ofereceu os restos. Então Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou. Mas Abel pegou o seu cabrito, o seu novilho, o primeiro, a primícia, o melhor de todos que havia nascido, e apresentou para o Senhor. E o Senhor recebeu o holocausto, recebeu o sacrifício de Abel, porque foi um sacrifício puro, limpo. Então, aqui diz a palavra do Senhor em Malaquias: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que vós profanamos? Nisso que dizeis a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não fazeis mal? E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não fazeis mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, e ele terá agrado de ti, ou aceitará ele a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, nós vamos trazer para os dias de hoje, irmãos. Para os dias de hoje. Através dessa revelação que Deus me deu, Ele está nos corrigindo. Ele está nos corrigindo. O que será que nós temos apresentado para Ele? As primícias? O primeiro? Ou temos relaxadamente entregado aquilo que não é bom para Deus? Aquilo que muitas vezes não serve nem para nós. Nós não podemos dar para Deus, ofertar para Deus. Aleluia. Compreende? Deus, Ele sabe por que Ele me deu essa visão e por que Ele está nos corrigindo. Porque eu também estou sendo corrigida. O que eu estou apresentando para Deus? É limpo? É puro? Aleluia. Então, meus irmãos, eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor esta palavra e esta revelação que Deus me deu. Tem pessoas que levam a oferta na igreja, aleluia, e para a obra de Deus. Mas sabe aquela oferta, aquele dinheiro sujo, amassado, rasgado? Não tem aqueles dinheiro, aquelas notas rasgadas? Não tem aquele dinheiro que está tão rasurado, mas tão sujo, tão rasurado que ele já ele está até com mau cheiro, vamos supor, aqueles R$10, vai. Está até com mau cheiro, de tão velho que ele está. Aí muitas vezes
a gente pega e oferece na igreja aquela nota rasgada, suja com mau cheiro. É o que a palavra está revelando aqui. Vós trazeis sobre o meu altar um pão imundo e ainda me pergunta em quem tem o que, né, tem profanado? E ainda diz que a mesa do Senhor é desprezível. Está compreendendo? Então, as coisas de Deus, irmãos, é santa, é limpa. Então, nós não podemos oferecer o coxo, o enfermo, o aleijado, aquele que é ruim. Aleluia. Outra coisa que acontece, irmãos, muitas das vezes, acontece assim, o marido não é crente, a mulher é crente. Aí o marido dela sai do bar, chega em casa, saiu do bar, meio lá e meio cá. Então a mulher sem sabedoria, ela fala pro marido assim: ô marido, me dá 10 reais, 20 reais, ou quanto, não sei lá quanto que ela pede, me dá aí para me levar, eu tô indo para a igreja, para me levar uma oferta para a igreja. Aí o marido coloca a mão no bolso e pega aquele dinheiro que foi troco que ele recebeu lá no bar, aquele troco que ele recebeu lá no bar de bebida alcoólica ou de qualquer outra coisa, né, irmãos? Que Deus não se agrada. Aí a mulher sem sabedoria, ela pega sem conhecimento, né, irmãos? A Bíblia diz: meu povo erra por não conhecer. Aí ela pega aquele dinheiro, vai para a igreja e oferta. E oferta aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro foi troco de bebida alcoólica. Aquele dinheiro estava dentro do bar. Tá compreendendo? Então, isso é animal coxo, enfermo, imundo e doente. Tá entendendo? Então, nós não podemos oferecer para a obra de Deus, irmãos, aleluia, o pior. Deus não está falando sobre quantia ou valor. Não, não é isso. Ele está falando sobre a condição daquilo que oferecemos para Deus. Tem pessoas que levam a obra de Deus relaxadamente. Relaxadamente. Está na frente de trabalho, é obreiro, é obreira, é presbítero, é esse, é aquilo, tem cargo, tem função na igreja, mas leva a obra de Deus relaxadamente. E lá em Jeremias 22, se não me falha a memória, diz que ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Aleluia. Uma coisa Deus amava em Davi. Deus amava Davi porque Davi, ele era zeloso pelas coisas de Deus. Ele tinha um zelo, um carinho pelas coisas de Deus. E ele chega a dizer ali em Salmos: o zelo da tua casa, Senhor, me devora. Me devora. Ou seja, era tão grande o zelo que Davi tinha pelas coisas de Deus, para deixar o templo limpo, prestar atenção em quem ia lá oferecer, o que as pessoas iam oferecer. Davi já ficava de olho. Não, aqui não se oferece coisa suja, aqui não se oferece coisa imunda. Aqui é o altar do Senhor. Está compreendendo, irmãos? Então, ele chegou a escrever: o zelo da tua casa, Senhor, me devora.
Porque Davi, ele era zeloso. Zeloso. E a Bíblia diz, aleluia, que o Deus, ele prepara para si, para recolher, para levar para a glória, um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Boas obras. Boas obras. Então, meu querido, minha querida irmã, quando tem aquelas igrejas, irmãos, que pedem alimento. Não tem? Tem aquelas igrejas que pedem uma cesta básica, que pedem o alimento para ajudar o necessitado, enfim. Irmãos, nós não podemos levar um alimento já perto de vencer. Um alimento que já está próximo de vencer para a obra. Não podemos fazer isso. Não podemos dar o coxo, o aleijado, o estragado, o impuro, o imundo para Deus, porque não é propriamente para Deus, mas é para a obra de Deus. Então, tudo que se relaciona à obra de Deus, Deus está contemplando. Ele está vendo. Porque não é para ele não precisa dessas coisas, mas a obra dele precisa. O necessitado que está na igreja, desempregado, faminto, ele precisa do alimento. E como é que a pessoa leva para ofertar um alimento que está estragado, que está vencido? Deus, ele sabe o porquê que ele me deu essa revelação. E me esclareceu para que eu falasse aqui, irmãos. Aleluia. Vai dar uma roupa para alguém necessitado? Não dê o pior. Às vezes a roupa está rasgada, o chinelo já está furado, a bolsa já não presta mais, sabe? A pessoa leva aquilo para a igreja. Irmãos, isso é oferecer coisa imunda para Deus, coisa que não serve. E Deus, ele aborrece, Deus não recebe. Isso é desagradável aos olhos de Deus, porque Deus não aceita isso. Deus não aceita isso, irmãos. Não aceita. Então, presta atenção no que você tem oferecido para a obra de Deus. Porque Jesus disse, quando vós fizeste uma boa ação para um desses pequeninos, não fazeis para eles, fazei para mim, disse Jesus. Então, quando você ajuda a igreja em alguma coisa, em alguma parte, aleluia, você está fazendo para o Senhor. Aleluia. Então, presta atenção nas suas obras, no que você tem oferecido para o Senhor. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Não leva aquele dinheiro sujo para colocar na salva da oferta, aquele dinheiro rasgado. Não faça isso. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, fica muito triste com essas ações. Aleluia. Aqui, aleluia, diz o título da palavra: a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Então, muitas vezes a pessoa oferece uma coisa velha para a obra de Deus e depois ele reclama que ele não recebe o novo de Deus. Para nós receber o novo de Deus, nós temos que dar o novo para a obra de Deus. É aquele dinheiro que não está rasgado, sabe? Enfim, é tudo que nós vamos oferecer a Deus tem que ser limpo. Nosso coração, quando nós dobramos o joelho para orar na igreja, o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Tem que estar limpo. O cristão, ele tem que carregar uma vida limpa, sem ódio, sem vingança, sem
sabe? Essas coisas, irmãos. Isso entristece o Espírito Santo. Aqui diz: aceitará o Senhor a vossa pessoa? Ou seja, aceitará o Senhor uma oração, um voto, ou algo que você oferece para Deus? Aceitará Ele isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então vamos prestar atenção, irmãos, no que nós temos oferecido para Deus. Muitas pessoas falam assim: eu vou dar o dízimo, se sobrar, o que sobrar eu levo para a igreja. Está errado. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. Você não pode dar o que sobra para Deus. Aleluia. Você não pode ofertar na obra o que sobra. Não. Você tem que dar as primícias. Se você é uma pessoa que tem fé de devolver o dízimo, receber o salário, tire logo o da casa de Deus. Tire primeiro da casa de Deus. Oferte primeiro, porque as primícias significam o primeiro. E tem muita gente querendo ser abençoada financeiramente, querendo que Deus abra as portas, querendo que Deus abençoe ele a vida material, que seja próspera, mas só que a pessoa oferece o que ele tem de mais ruim para o Senhor. Deus está falando com nós, está nos corrigindo, para nós rever isso aí, porque parece que não tem importância, não é? Parece que não tem importância, mas tem importância sim. Tem importância sim. O que você vai ofertar para o teu próximo, o que você vai dar para o seu próximo, uma roupa, um calçado, um chinelo, uma bota, seja o que for, se tiver estragado, não dê. Não dê, porque Deus não se agrada disso. Não dê. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez eu assisti um culto na congregação cristã, na congregação, né? Então foi na época do ano passado, né? Que teve aquelas enchentes, que muitas pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam móveis, perderam tudo. Então a congregação cristã, ela faz esse arrecadamento, né? Roupa, calçado, alimento, eletrodoméstico, tudo, para ajudar as pessoas nas enchentes. Tem essa obra social lá. Então eu vi o ancião da igreja dizendo assim, nesse dia que eu estava lá, ele dizendo assim: meus irmãos, nós estamos coletando alimento, roupa, calçado, objetos de uso pessoal. E ele foi falando, e ele disse assim: meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, não leve para este lugar onde está sendo arrecadado as coisas para o povo que perdeu tudo nas enchentes, não leve coisa suja, coisa rasgada, coisas que não prestam. Não faça isso. Não leve. Porque lá, tudo que for ofertado lá vai passar por uma triagem. Tem a equipe das irmãs, a equipe dos irmãos que vai analisar cada coisa que está ali. Se não prestar, vai para o lixo. Porque se você leva uma coisa quebrada para dar para o teu irmão, para a tua irmã, uma coisa que só o lixo vai receber. Então, não faça isso. O que você for ofertar, o que você for doar, que seja de bom estado e que esteja limpo e bem conservado. Porque Deus não se agrada de nós doarmos coisas estragadas para os nossos irmãos.
Não importa se eles são crentes, não importa quem eles são. Eles estão num estado de necessidade extrema. Nós não podemos achar que Deus vai concordar que nós pega aquela roupa rasgada que nós tenha, só porque o outro está nu, nós dá uma roupa rasgada para ele. Deus não vai aceitar isso, Deus não concorda com isso. Ele perdeu tudo mesmo, ele nem paletó para vestir tem, nem camisa para vestir tem, ele está nu, então eu vou levar esse paletó que está meio rasgado, está meio assim, meio lá, faltando um botão, faltando um zíper, ele falando lá, né, faltando isso, faltando a gola está meio solta. Ele está nu mesmo, leva isso aí para ele, tá bom demais. Ele falando, irmãos, e olha, eu nunca vou esquecer disso, que aquele ancião falou. Ele falou, não façam isso, não leve essas coisas para ser doado, porque Deus não se agrada disso. Quando Deus olha para você, Ele quer te abençoar com algo novo, com a bênção celestial. Ele não vai te dar nada velho, quebrado, sujo ou imundo. Irmãos, que pregação! Ele estava dando uma instrução, na verdade. Só que resultou, irmãos, numa pregação maravilhosa ali de ensinamento. De ensinamento. Louvado seja Deus. Compreendeu a palavra, irmãos? Então, louvado seja Deus, que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. Você gostaria de receber algo quebrado? Você gostaria de receber, por exemplo, até da Bíblia ele falou, falou assim, os irmãos perderam Bíblia, perderam tudo. Você vai levar uma Bíblia rasgada para o irmão? Vamos pensar nisso, irmãos. Então, vamos vigiar, porque Deus, Ele nos corrige sim. E bem-aventurado é aquele que aceitar a correção do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, aleluia, e que você faça parte, e que eu faça parte, que nós fazemos parte de um povo especial, zeloso e de boas obras. Especial, zeloso e de boas obras. Amém? Porque é dos tais que Deus se agrada. E é os tais que vai morar com Ele no céu. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.